Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. A nossa aula de hoje vai ser sobre advérbio. A gente vai começar ali na página 255, tá? Na página 255, vocês vão encontrar, né, pedindo para ler essa frase, né, que diz: hoje o desperdício de alimento ainda é bastante preocupante. Vocês notem que tem duas palavrinhas que estão destacadas, né? Tem o hoje e tem o bastante. Por que elas estão destacadas? Porque essas palavras são advérbios, né? Então vamos entender o que é advérbio. Advérbio é uma palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo, de outros advérbios também, tá? Há vários tipos de advérbio. A gente vai ter o advérbio de lugar, advérbio de tempo, advérbio de modo, advérbio de afirmação, advérbio de negação, advérbio de dúvida e advérbio de intensidade, tá? Esses são alguns dos tipos de advérbio, que são os advérbios mais usados, tá? Só tentando explicar para vocês por que hoje bastante são advérbios, porque o advérbio hoje, né, ele está dizendo, né, que isso acontece hoje, né? Ele é um advérbio de tempo, certo? Sem o hoje, sem a palavra hoje nessa frase, eu não saberia de que momento, né, essa frase estava falando. Ficaria só o desperdício de alimento ainda é bastante preocupante, né? Mas o hoje, ele me diz que isso está acontecendo hoje, certo? O bastante, ele é um advérbio de intensidade, porque quando você lê o desperdício de alimento ainda é bastante preocupante, o bastante, ele dá aquela intensificada de que esse assunto, ele é realmente preocupante, ele é muito preocupante, né? Não é só preocupante, ele é bastante preocupante. Então, quando eu intensifico, né, você percebe que essa frase, ela poderia, sem esses dois advérbios, ela ficaria com uma entonação, né, ou com um sentido um pouco diferente. Seria só: o desperdício de alimento ainda é preocupante, né? Então, ela não traz toda a carga que a frase com os dois advérbios trazem, né? Então, eu vou pronunciar a frase sem os advérbios e com os advérbios, para ver se vocês conseguem perceber o quanto eles dão uma entonação diferente para a frase, né? Eles passam para a gente um pouco mais de intensidade, de preocupação. A frase sem os advérbios fica: o desperdício de alimento é preocupante, ainda é preocupante. Com os advérbios fica: hoje o desperdício de alimento ainda é bastante preocupante. Então, vocês percebem que traz uma carga maior, né, a frase, certo? Aqui nós temos esses exemplos de advérbios, certo? De lugar. Tem o aqui, ali, aí, perto, longe, dentro, fora, acima, abaixo, debaixo, defronte, né? Defronte é de frente, tá? De tempo nós temos hoje, amanhã, ontem, cedo, tarde, agora, antes, depois, logo, brevemente. São todos os advérbios de tempo? Não, tem mais, né? Que são só alguns exemplos. De modo, né? Ele indica como aquele ser, né? O sujeito da frase está. Se é bem, se é mal, né? Se é assim, se é depressa, se é devagar. Quase todos os termos, né? Os termos de modo, os advérbios de modo, eles são terminados em mente, né? Como calmamente, friamente, né? Isso aí é como aquele sujeito está, certo? A maioria termina em mente, certo? Os advérbios de modo, né, são formados por adjetivo mais o sufixo mente, né? Então, eu tenho um adjetivo, né? Que é adjetivo? É uma característica que eu dou a alguém ou alguma coisa, né? Então, se eu usar o adjetivo calmo, né? Calmo é um adjetivo. Eu posso dizer que uma pessoa é calma, né? Então, eu posso dar a característica de uma pessoa usando a palavra calmo. É um adjetivo, certo? Se eu acrescentar o mente depois da palavra calma, eu posso dizer calmamente, né? E assim se torna um advérbio, tá? De afirmação, a gente tem o sim, certamente, realmente, por certo, com certeza também seria, né? Seguramente, certo? É quando eu digo algo com certeza. De negação, não, nunca, jamais. De dúvida, tenho talvez, acaso, possivelmente, provavelmente, né? Quando eu não dou certeza de algo. E de intensidade, eu tenho muito. Pouco também é uma intensidade, né? Eu tô dando pouca intensidade, né? Então, um pouco também é como o menos também é, certo? Bastante, mais, demais, tanto, quase, certo? A gente tem agora um segundo conteúdo que é sobre trás e atrás, certo? A gente vai ver a diferença desses dois na página 260. A gente tem essa tirinha, né? E na primeira diz:
Por favor, onde fica o restaurante e churrascaria do Porto? Fica logo atrás daquela escola. Aí temos o quadrinho de baixo que diz: pai, traz aquele tênis à promoção. E do lado nós temos: vou ver se ainda tem, né? O pai dele respondendo. Então, aqui vocês percebem que a gente tem essas duas palavrinhas destacadas. A gente tem um atrás e temos o trás. Qual é a diferença dos dois, né? Na hora da escrita, a gente às vezes se confunde um pouco pela pronúncia de serem próximas, né? Então, vamos só entender que o traz com Z, né? Traz com Z no final, ele é uma forma de verbo, né? Um verbo trazer, certo? É que a gente tem até que o exemplo, ó, traz o livro de história amanhã, né? Então, o traz com Z, ele tem a ver com o verbo trazer, né? Quando eu escrevo com Z, eu estou falando de trazer, certo? Quando eu escrevo atrás, né, com AS no final, eu estou falando de um advérbio, né, que pode significar tanto na parte posterior, né, ele pode significar na parte posterior, como nesse exemplo aqui, esta saia tem um decote atrás, né, ou seja, na parte de trás. Ou ela pode significar depois, né, como nesse exemplo, ele veio atrás da ambulância, né, ou seja, ele veio depois da ambulância. Ele pode significar anteriormente, como no exemplo, como falou atrás, né, falou anteriormente. E também pode significar passado, ó. Há tempos atrás a história era outra, então há tempos passados, né, a história era outra, certo? Então, só você perceber que o atrás com Z, ele significa trazer, né, quando você vai trazer alguma coisa ou alguém vai trazer alguma coisa para você, certo? O atrás, ele vai querer dizer na parte de trás, né? Depois, anteriormente, certo? É isso que ele vai querer dizer, tá? A gente tem agora as atividades, tem a atividade de advérbio, que é da página 256 à página 259, e a gente tem a atividade de trás e atrás, que é só da página 261. Essa semana é semana de TD, e o nosso TD de português, ele vai dar uma relembrada em dois conteúdos muito importantes que a gente trabalhou até que recentemente, né, para dar uma revisada, que no caso é de adjetivo e verbo, e a gente vai tratar o conteúdo atual de advérbio, tá? Então, o TD de vocês vai ser sobre adjetivo, verbo e advérbio, tá? Vai ter questões sobre esses três conteúdos. Então, de advérbio vocês encontram aqui nessa aula, verbo e adjetivo vocês podem estar dando uma olhada pelo livro de vocês, né? Dar uma olhadinha lá no sumário, ver onde é que tá, em que página inicia, né, esse conteúdo. Ou você pode procurar nos vídeos, né, que estão salvos no canal, na playlist do 4º ano. Você pode estar dando uma olhada no vídeo que trata sobre adjetivo e sobre verbo, tá? Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado da aula. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.